E vamos continuar a discussão sobre a natureza atômica da matéria. Não se esqueça, os átomos são os blocos de construção da matéria. Conforme prometido, a discussão do momento, a sétima parte sobre a natureza atômica da matéria, é sobre o núcleo atômico. E guarda bem essa informação. A massa de um átomo está concentrada principalmente no núcleo. O que isso significa? Um átomo é, em sua maior parte, um espaço vazio. Quase toda a massa de um átomo está concentrada de forma compactada na região do seu centro, que é densa e é chamada de núcleo, a região central. Isso foi demonstrado no famoso experimento da folha de ouro de Ernest Rutherford. Seu professor de química deve ter comentado com ele, se não, eu posso comentar com você nos próximos slides. Se liga então. Quando um feixe de partículas carregadas foi lançado através de uma fina folha de ouro, a maioria das partículas passou vazado, passou reto, sem interferência. No entanto, algumas poucas foram fortemente desviadas, ou seja, bateu e tomou um rumo totalmente diferente. Algumas partículas foram até refletidas quase no mesmo caminho de entrada, tipo bate e volta, sabe? Então, tá aqui a ideia do que eu quero que vocês entendam do experimento do Rutherford, ok? A gente tem aqui, ó, uma amostra radioativa. Essa amostra radioativa lança através de um orifício um feixe de partículas e esse feixe de partículas vai bater aqui numa fina lâmina de ouro. E essas partículas, elas vão então interagir com os átomos da folha de ouro. Algumas partículas passam direto, outras desviam um pouquinho, outras desviam mais, outras desviam bastante e algumas até bateu e voltou. Beleza? Por que isso aconteceu? Bom, isso aconteceu por conta do seguinte: as partículas que compõem o feixe radioativo, algumas passavam direto, como é o caso dessa aqui do desenho. Ou seja, passou entre os átomos sem interagir com a região central. No entanto, algumas partículas da radiação bateram exatamente em cima do núcleo e isso fez com que elas se desviassem. Eu quero que você entenda a interpretação desse desenho como se fosse duas bolas de sinuca colidindo, ok? Essa bolinha aqui de sinuca, ela colidiu com essa daqui, que é o centro do átomo, e isso deu um desvio resultante bem grandão, ok? Vamos lá então. Ocasionalmente, o espalhamento em grandes ângulos das partículas alfa de radiação pelos átomos de ouro levou o cientista à descoberta de pequenos e massivos núcleos no centro do átomo de ouro. Então, esse núcleo, ele até então não tinha sido observado até esse experimento ter sido realizado. Beleza? Então, Rutherford concluiu que dentro do átomo deveria ter um objeto positivamente carregado, porque ele sabia que a partícula alfa era positivamente carregada, ok? Com duas propriedades especiais. E que propriedades eram essas? Primeiro, esse núcleo era muito pequeno em comparação com o tamanho do átomo, isso porque a maioria das partículas passou vazado, sem nenhum tipo de interação. E outra propriedade: ser suficientemente massivo para resistir ao impacto de partículas alfas pesadas. Rutherford havia então descoberto o núcleo atômico com essas duas propriedades, ok? Beleza. Caminhando então na discussão. O núcleo, ele ocupa menos de 1/trillionésimo do volume de um átomo. Os núcleos atômicos são extremamente compactos e densos, e também absurdamente pequenos, ok?
Se núcleos nus, ou seja, se núcleos puros pudessem ser comprimidos em um bloco de 1 centímetro de diâmetro, ele pesaria cerca de 1 bilhão de toneladas. Olha que loucura! Vamos lá. A repulsão elétrica impede essa compactação dos núcleos atômicos. Cada núcleo ele é eletricamente carregado e ele vai afastar, repelir os outros núcleos, ok? Talvez você já tenha ouvido que sinais iguais se repelem, e isso se aplica aqui dentro do núcleo atômico, ok? Somente em circunstâncias especiais, os núcleos de 2 ou mais átomos são comprimidos em contato. E aí a gente vai ter aqui um processo de liberação de muita energia. E só pode acontecer de uma forma muito específica, ok? Quando essa compactação e esse contato entre os núcleos acontece, ocorre uma violenta reação. A gente chama isso de fusão nuclear. É a junção, é o encostar, é o fundir, juntar esses núcleos. A fusão ela ocorre dentro do núcleo de estrelas e em bombas de hidrogênio, ok? Muito perigoso. Então tem muita energia dentro dos núcleos atômicos. Por isso eles são muito perigosos. Falando agora sobre núcleons. Os principais blocos de construção do núcleo são os núcleons. Núcleons em estado eletricamente neutro são chamados nêutrons, ou seja, nêutrons é uma forma de núcleons, pois estão neutro. Outros núcleons em estado carregado são chamados de prótons. Prótons, então, são núcleons carregados positivamente. Os átomos diferem uns dos outros pelo número de prótons, ok? Quanto mais prótons tiver, mais pesado e mais complexo vai ser o átomo. Átomos que têm o mesmo número de prótons pertencem ao mesmo elemento químico. Agora falando de isótopos. Para um mesmo elemento, o número de nêutrons ele pode variar. Átomos do mesmo elemento com diferentes números de nêutrons são chamados isótopos desse elemento. Então, vamos deixar essa ideia mais clara, ok? O núcleo do átomo de hidrogênio ele possui um próton, uma partícula positiva. Quando esse próton ele é acompanhado de um nêutron, nós temos o deutério, um isótopo do hidrogênio. Então, o deutério ele é um isótopo do hidrogênio porque ele tem, além do próton sozinho, mais um nêutron. Quando 2 nêutrons estão presentes, temos o isótopo que nós vamos chamar de trítio, ok? Então, trítio é o átomo de hidrogênio que tem 2 nêutrons no seu núcleo. Todo elemento ele vai possuir uma variedade de isótopos. Aqui eu só estou falando do hidrogênio para vocês. Elementos mais leves geralmente têm número igual de prótons e nêutrons, enquanto os elementos mais pesados costumam ter mais nêutrons do que prótons. Agora falando da característica do número atômico do átomo. Os átomos eles são classificados pelo seu número atômico, que corresponde ao número de prótons que ele tem no núcleo. O núcleo de um átomo de hidrogênio possui só um próton, portanto o número atômico dele é 1. Fácil essa ideia, ok? O hélio ele possui 2 prótons, o número atômico dele é 2. O lítio tem 3 prótons, o número atômico dele é 3, e assim por diante. Falando agora sobre a característica carga elétrica. A carga elétrica existe em 2 tipos, positiva e negativa.
ou seja, mais e menos. Os prótons do núcleo do átomo, eles são positivos. Isso aqui é uma convenção, um combinado. Os elétrons, portanto, eles vão ser atribuídos a ele a carga negativa. Positivo e negativo referem-se a uma propriedade fundamental da matéria, e nós vamos chamar isso de carga elétrica. Cargas iguais se afastam, se repelem. Cargas diferentes se atraem. Prótons vão se afastar de prótons, mas eles vão ser atraídos pelos elétrons, que são negativos. Então, positivo afasta positivo, mas ele vai ser atraído por negativo, ok? O oposto acontece aqui, tá bom? Elétrons que são negativos vão repelir, ou seja, afastar de outros elétrons, mas eles vão ser atraídos por prótons. Dentro do núcleo, os prótons são mantidos juntos por uma força nuclear forte. É essa o nome da força. Força nuclear forte. E ela é extremamente intensa, mas que atua apenas a pequenas distâncias. Bom, finalizando então a discussão aqui, eu quero que você responda onde está concentrada principalmente a massa de um átomo. E para aumentar o desafio, porque essa pergunta ela seria muito simples se estivesse sozinha, eu quero que você me diga algumas características dessa região que responde a essa pergunta. Aguardo a sua resposta, a gente se encontra no próximo vídeo para que nós possamos falar sobre os elétrons nesse átomo, tá bom? Valeu!